Glórias a Deus. Estaremos, irmãos, meditando, né, numa passagem muito conhecida, né? A palavra inteira, ela, com toda certeza, os irmãos em algum momento já devem ter passado por essa passagem, lido com toda certeza. Mas a palavra, ela tem o poder de renovar-se a cada dia, né, irmãos? E isso que é maravilhoso, que a palavra, ela se renova a cada dia. Estaremos meditando, queridos irmãos, ali no Evangelho do apóstolo, né, do discípulo amado do Senhor também, discípulo do Senhor. Os evangelhos, o primeiro evangelho ali, né? Vamos meditar nesse primeiro evangelho de Mateus, né? Não de João. Não. Vamos meditar em Mateus, meus irmãos. Louvado seja Deus. Nessa manhã que nos concede essa palavra importante para todos nós e que possamos nos engajar, colocar em prática esta palavra que está diante de nós. Evangelho de Mateus, capítulo número 4. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. É uma passagem a qual fala a respeito da tentação do nosso Senhor Jesus, né? Quem já não leu esta passagem, né? Creio que a maioria dos nossos irmãos aqui já leu, em algum momento se deparou com esta passagem, com este momento a qual o nosso Senhor Jesus, nosso Salvador, passou por momentos difíceis ali, né? No deserto. E, queridos irmãos, nós precisamos ter convicção que nós, cristãos, somos, e de fato somos realmente, obstáculo para as forças ocultas. De fato, nós somos, irmãos, um obstáculo, né, para as pretensões do nosso adversário, né? Para as trevas, o discípulo de Cristo é tido como um obstáculo, é tido como alguém que atrapalha, né, o seu reino, o seu crescimento. Nós, os discípulos do Senhor, somos todos aqueles, irmãos, que faz oposição às trevas. E muitas coisas que fazemos, que deixamos o inimigo furioso e todos os seus asséculas, é quando nós disponibilizamos e oramos, intercedemos para que o mundo se converta ao Senhor Jesus. Quando a gente se propõe a orar pelo mundo, para que o mundo chegue ao conhecimento do Senhor, o inimigo fica muito bravo, fica furioso, porque ele não quer que isso aconteça. Ele, na verdade, ele quer o contrário, que ele arrebanhe o maior de pessoas para o inferno. E quando nós nos pusemos e oramos, irmãos, nós estamos fazendo aquilo que o Senhor nos disse para fazer, orar pelos outros, orar para que a salvação chegue a toda a criatura a qual Ele tanto amou, né, meus irmãos? Então, perceba isso, irmãos, quando oramos, o inimigo fica bravo, furioso, as trevas não ficam felizes quando nós nos manifestamos, quando oramos por uns pelos outros, simplesmente como quando o mundo está caótico e precisa da graça e misericórdia do Senhor. Nós nos incomodamos muito, pois estamos prejudicando, queridos, aquilo que ele mais quer fazer, levar as pessoas para o inferno. Então, o que ele faz? Em algum momento da nossa vida, ele vem nos atacar. Ele vem com as suas artimanhas, ele vem com toda a sua fúria tentar fazer com que sejamos inibidos daquilo que o Senhor Jesus nos deixou para fazer. Então, ele vem da sua maneira, mas o modus operandi do inimigo, ele não muda, ele é o mesmo. Ele vem nos ameaçar, ele vem nos intimidar. Ele vem, irmãos, estar tentando criar divisão entre nós. Ele vem, irmãos, de uma maneira traiçoeira e covarde, usar até mesmo aqueles que a gente mais ama, justamente para nos atacar. Então perceba, é o modus operandi que ele atua para tentar desestabilizar-nos, para tentar nos frustrar da nossa caminhada, para tentar fazer parar aquilo que nós temos feito, que é orar, interceder, ajudar aqueles que estão, irmãos, em situação difícil, que estão cegos nesse mundo. Então ele faz isso justamente para nos parar, queridos irmãos. E quando essas alternativas elas não dão certo, o que ele faz, queridos? Ele vai partir para outra, ou ele vai parar de nos investir, de nos atacar. Você acha que ele vai parar quando ele ataca-nos e a gente retrocede, que a gente ali ressustenta, na verdade, não permite que ele venha sobressair sobre nós, ou ele vai parar? O que vai acontecer? Será que ele para, irmãos? Será que o inimigo para de nos atacar, mesmo quando nós investimos contra ele e resistimos? É claro que não, né, irmãos? Ele vai continuar tentando nos atacar. Ele vai continuar usando pessoas que você ama,
para tentar te atacar. Ele vai continuar a tentar te intimidar. Ele vai continuar a tentar te ameaçar, colocar meios, fazer mecanismo para que você não vá adiante e faça aquilo que o Senhor Jesus disse para você fazer. Perceba, meus irmãos, como é traiçoeiro, como ele vem. E outra estratégia que ele utiliza é justamente o que ele fez com o Senhor Jesus. Ele tenta a gente, tenta-nos. Ele foi ali no deserto tentar o nosso Senhor. E da mesma maneira ele nos tenta, irmãos. Quando todas essas alternativas dão errado, ele vai partir para uma outra. Ele vai tentar te tentar em algo da sua vida. Perceba, irmãos. Esse é o modus operandi. Não adianta, querido. O diabo é um ser extremamente inteligente. Ele é muito sagaz. Ele é muito ali, inteligente naquilo que ele sabe fazer, naquilo que ele faz. Porque, por exemplo, veja, ele já mapeou todas as nossas fraquezas. Ele já te observou. Ele já tem te observado já há muito tempo que ele já te monitora, querido. Ele já está sabendo qual é a sua rotina, qual é a sua vida, a sua maneira de viver, os seus pontos mais fracos. Ele já sabe, porque afinal de contas, ele está ao nosso redor. Então, meu amado, ele já sabe exatamente qual é o nosso ponto mais de vulnerabilidade. Ele já sabe, ele já mapeou, ele está de olho em todos nós, para que possamos então, naquele momento de fragilidade, ceder a ele e ele nos derrubar. E ele nos derrubar. É isso que ele mais quer, queridos irmãos. Perceba, irmãos, como é o seu modus operandi. Ele está te observando em todo momento. Ele está atento a todos os seus passos. Por isso que a palavra nos ensina que nós devemos vigiar e orar a todo momento, não é, irmãos? Todo tempo devemos estar vigilantes e atentos às astutas ciladas do nosso adversário. E na semana passada, irmãos, quem se lembra, nós falamos da luta que existe dentro de nós. De uma luta que existe dentro de nós mesmos, a qual nós falamos sobre Gálatas, onde um se opõe ao outro, o espírito se opõe à carne, e vice-versa, e ali fica numa luta e numa batalha, mas se nós dermos mais vazão ao espírito, é o espírito que vai prevalecer. Glória a Deus, não é? Então, irmãos, há uma briga dentro de nós, mas nós não podemos esquecer que existe também uma ameaça externa. Justamente esta ameaça externa que nós devemos também ter cuidado. Estar atento e vigilante, irmãos, porque sabemos que ele é astuto e sagaz. Ele vem, irmãos, ele vem realmente com uma vontade muito grande para fazer aquilo que ele mais faz, que é derrubar as pessoas, que é deixar as pessoas, irmãos, totalmente comprometidas, cabisbaixas, frustradas. É isso que ele quer fazer. Mas perceba, irmãos, que nesse caso, em alguns momentos, irmãos, nós precisamos entender que a tentação, irmãos, ela, queridos irmãos, também faz parte de um plano do nosso Senhor. Porque, veja bem, a tentação, muitas das vezes, é permissão de Deus para a nossa vida, não é? A permissão de Deus para que nós sejamos tentados. Perceba, é importante nós sabermos, queridos, que quem levou Jesus para o deserto foi o diabo. Quem leva Jesus para o deserto é o Espírito. O que está dizendo no primeiro versículo? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Olha só, irmão, como forma de quê, irmãos? Para que isso, então? De fazer você ser provado para ser aprovado, queridos irmãos. Olha só, como forma, querido, de consolidar dentro de você uma identidade cristã. Forjar dentro de você um verdadeiro guerreiro, uma verdadeira guerreira, um verdadeiro discípulo do Senhor, uma verdadeira discípulo que não foge, irmãos, da batalha. Um verdadeiro discípulo do Senhor. Então, queridos, é necessário, amados. Pois o Senhor, ele não quer formar covardes, homens covardes, mulheres covardes. O Senhor quer formar, irmãos, verdadeiros discípulos que estão atentos, que resistem a todas as investidas do mal e que sejam fortes, irmãos. Isso que o Senhor quer fazer. Então, a tentação, em alguns momentos, ela faz parte da nossa vida. O Senhor, irmãos, permite o adversário vir até nós para que sejamos tentados. Aí a gente precisa entender qual será a nossa reação. Qual será, o que faremos quando vier esta tentação. E aí que nós precisamos estar fortes, irmãos. É necessário para que forme homens e mulheres corajosos, que tenham resistência e que você tenha a verdadeira identidade do Senhor Jesus Cristo. E não é só para alguns, irmãos, somente alguns é tentado e outros não. Isso não acontece porque todos os cristãos, todos os discípulos do Senhor, em algum momento da sua vida, serão tentados. Essa é uma verdade, irmãos. Isso é verdade, isso é uma constante. Em algum momento nós vamos ser tentados, seremos provados. Veja bem, se eu perguntasse hoje aqui, quem é que não já foi tentado na sua vida espiritual? Quantas respostas nós não encontraríamos aqui que sim, eu já fui tentado.
Eu já fui ali submetido à tentação, já fui alistado em um momento difícil, e é justamente nesses momentos que ele veio me tentar. Quem nunca, irmãos? Quem nunca passou por momentos difíceis de tentação? Aonde ali o inimigo veio para cima de você, te ofereceu ali várias situações, e você, muitas vezes, em uma situação de fragilidade, teve que então se renovar para poder afastá-lo de você e poder, irmãos, continuar na sua jornada. E perceba, irmãos, como isso é sério. Em algum momento da nossa vida nós vamos passar por isso. Porque, queridos, o nosso Senhor Jesus, aqui está o texto, a qual enfatiza isso. Ele passou por essa situação. Ele foi também tentado, irmãos. Nosso Salvador passou por tentação, mas ele venceu, né? Todas as tentações ele venceu, para a glória do Senhor. E foi o Espírito quem o conduziu ao deserto, queridos. E ele vem, irmãos, justamente o inimigo vem, justamente para que a gente possa estar se sucumbindo a ele. E que isso não aconteça com você. Que você não tenha medo, irmãos. Que você não se preocupe, nem se mesmo se desespere quando ele vier te tentar. Não se desespere, não tenha medo. Não se preocupe, porque, irmãos, você não vai estar sozinho na tentação. Glória a Deus. Nós não vamos estar sozinhos, irmãos, quando ele vier. Por isso você não deve se preocupar. Você não deve, irmãos, temer, porque faz parte da nossa trajetória. Você não vai estar sozinho. Por quê, irmãos? Porque o mesmo Espírito que conduziu Jesus ao deserto é o mesmo que desceu sobre ele. Aleluia. No versículo 3, olha, volta um pouquinho para trás, você vai ver. O Senhor Jesus, após o batismo, João Batista, ele vai batizar Jesus, não é? E ali no versículo 16, Jesus está sendo batizado. E logo que ele deixou a água, quando ele pisa o pé fora da água, o que aconteceu, irmãos? Eis que se abriram os céus. E viu o Espírito de Deus, que aconteceu, descendo como uma pomba vindo sobre ele. Glória a Deus. Perceba, meus irmãos, após ser batizado por João Batista, o Espírito de Deus veio sobre o Senhor Jesus. E depois que ele é conduzido para o deserto. Glória a Deus. E perceba, irmãos, ou seja, o que isso significa? Que nós nunca estaremos sozinhos, irmãos, na tentação, na dificuldade. Quando o inimigo vier, você tem a certeza e convicção de que o Espírito Santo estará com você. Glórias a Deus. Contanto, irmãos, que você esteja com ele, contanto que você seja íntimo dele, contanto que você o busque, ele vai estar com você na hora, nos momentos mais difíceis da sua vida, ele vai estar conosco, vai estar com você. Amém, irmãos? Glórias ao Senhor, irmãos. E, irmãos, o que fica enfático e fica patente aos nossos olhos nessa manhã também, algo que já é uma verdade constante, irmãos, e que muitos ainda se degladiam, ainda insistem em brigar com o seu próximo, com as pessoas, elas insistem em brigar em luta corporal, discutir, ainda as pessoas vêm insistir nisso, irmãos, mas nós devemos cada vez mais entender, irmãos, que a nossa verdadeira luta não está, irmãos, para com o nosso semelhante, não é? Nunca foi com o nosso semelhante essa luta, irmãos. E eu vejo muitas vezes as pessoas tentando brigar, discutir, tentando até mesmo ir às vias de fato, né? Brigar, sair, né? Ali brigando, coisas assim que são tristes de se ver. Mas nós temos que entender, queridos irmãos, que a nossa luta não é física, né? A nossa luta é no campo espiritual. É isso, meus irmãos, que eu e você devemos entender hoje. O que muitos têm feito por aí, você entenda diferente. A luta nossa não é física, ela é espiritual. Perceba, irmãos, por quê? Nessa passagem o Senhor nos ensina isso, e também em outras passagens. Por quê, irmãos? Ali naquele deserto não havia o escriba, né? No deserto não tinha o fariseu, que tanto se opunha a Jesus no seu ministério. No deserto onde Jesus estava, não tinha os zelotes, não tinha nenhum membro do Sinédrio ali, ou tinha? Não tinha nem o Caifás, nem o Anás, o sumo sacerdote da época, não estavam naquele deserto. Muito menos o Judas que iria trair no final do seu ministério. Não tinha. Quem existia lá? Existia somente um ser. Um ser que um dia quis ser semelhante ao Altíssimo. Ele estava lá já pronto para tentar o nosso Senhor Jesus. Isso significa o quê? Que a nossa luta, irmãos, não é contra os homens. A luta de Jesus não era contra o fariseu. Era contra, realmente, as forças espirituais, meus irmãos. As forças malignas que usavam as pessoas para tentar desestabilizar o nosso Senhor. E é exatamente isso que você precisa entender, irmãos. Nunca foi a nossa luta contra as pessoas. A nossa luta, irmãos, é contra as forças espirituais. Contra o nosso adversário.
adversário, aquele que peleja contra nós, irmãos. Entenda isso. Ele estava lá para tentar o nosso Senhor. O verdadeiro inimigo, a nossa luta verdadeira é contra ele, é contra os seus asseclas, contra aqueles que vêm contra você, irmãos. Perceba o que Jesus disse em 1 João, capítulo 3, irmãos, o versículo 8, no final do versículo, é justamente o que ele veio fazer, é justamente o que ele veio, irmãos, fazer nesse seu ministério. Uma das coisas que ele veio fazer também, o que diz lá no 1 João 3:8, a parte final diz, porque assim ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. Olha só, irmãos. Ele veio para desfazer essas obras do diabo, que estava permeando no seu tempo, e assim como hoje permeia, as obras do diabo estão aí, irmãos, e hoje eu e você somos discípulos de Cristo, e nós temos que orar, irmãos, cada vez mais, para que essas obras sejam desfeitas, cada vez mais ter autoridade nesse mundo espiritual, para que nós venhamos estar fortalecidos, e essas obras do inimigo sejam desfeitas também, irmãos. Entenda isso, não somente aqui, nessa passagem, nem em João também fala, mas também em Efésios, você sabe dessa passagem também, aonde fala que a nossa luta não é contra a carne, né, irmãos? A nossa luta não é contra a carne, mas sim contra quem? Os principados, não é? Contra as potestades, contra os príncipes das trevas. Olha só, deste século, contra as hostes da onde, irmãos? Espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa é a verdadeira luta nossa, irmãos. Coloque na sua mente isso, irmãos. Nunca saia, não duvide disso, irmãos, nessa manhã. E a nossa verdadeira luta é contra as forças espirituais, as forças ocultas, irmãos, que planeja contra a minha e a tua vida. Não se engane. E queridos irmãos, Jesus, além de ter o Espírito de Deus, ele vai para o deserto, mas ali ele permanece. O versículo 2 diz que ele ficou 40 dias sem comer. O versículo 2 diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve fome, não é? Essa é a condição nossa hoje de alguns aqui que ainda permanece depois de 2 dias sem comer. É natural que os seres humanos passem fome quando passamos períodos sem comer, né, sem se alimentar. E a mesma forma Jesus passou. Ficou tanto tempo sem comer que chegou o momento que ele teve fome. Teve fome. Por 40 dias ele se absteve de comida. Naturalmente, quando se não come, você fica com fome, né, meus irmãos? Isso é natural. Perceba. E aí há algo importante e interessante para nós, irmãos. E a gente entende que a maneira que o inimigo vem nos tentar é justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. Justamente quando estamos passando por um momento mais delicado. É dessa maneira, é nesse momento que ele vem te tentar. Perceba o que ele fez com Jesus. Ele esperou Jesus ficar 40 dias sem comer. Depois dos 40 dias, foi que ele veio na primeira investida, não foi? Olha só, significa, irmãos, que ele mapeou você. Ele já sabe onde você vai, onde você está. Ele já sabe qual é o seu comportamento. Ele já te mapeou. Ele mapeou Jesus e ficou observando. Eu vou observar, vou esperar todo esse tempo. E depois que ele sentir fome, eu vou lá tentar ele. Olha só, irmãos. E é da mesma maneira comigo e com você. Se você já passou por isso, você sabe. Nos momentos mais difíceis de nossa vida, nos momentos mais frágeis, que nós estamos tão debilitados. É aí que ele vem, irmão, soprar nos nossos ouvidos. É aí que ele vem tentar, de uma vez por todas, irmãos, nos derrubar. Para que nós nunca mais levantemos. Essa é a intenção dele, meus irmãos. Então que você fique atento, irmãos, nessa condição, nessa palavra dessa manhã, irmãos. Saber que ele vai vir no momento mais frágil da tua vida. Saber que ele vai vir na tua fraqueza. Assim foi com o nosso Senhor Jesus. Perceba, irmãos, exemplos que nós temos de queda na tentação. O exemplo mais claro é o quê? De Adão e Eva. Adão e Eva não resistiu à tentação, não foi? Adão e Eva comeram de um fruto que não era para comerem. E Deus ali expressou para eles, olha, não coma desse fruto, mas mesmo assim eles foram e comeram. Gênesis 3:6, que fala, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejava para dar entendimento. Tomou do seu fruto, comeu, e também deu ao seu marido, e ele comeu também. Ambos falharam, ambos cederam à tentação do diabo. A serpente já estava lá, tentando manipular de certa forma, tentando distorcer as coisas que Deus havia dito. Mas ela estava lá. E eles cederam, caíram na tentação.
Não havia mais o que fazer, porque afinal de contas o pecado já estava consumado. O inferno já estava comemorando, já estava fazendo festa, porque, irmãos, destruíram o melhor da criação de Deus, foi o homem e a mulher. Mas perceba, meus irmãos, o amor do Senhor é tão grande por todos nós, por toda a humanidade, porque ele estava ali, já estava tudo acabado, se você perceber, já não havia mais esperança, porque o pecado aconteceu, já aconteceu, e agora? O que vai fazer? E aí, mas Deus sempre tem um plano perfeito para a sua criação. O plano de Deus, ele é perfeito para mim e para você, irmãos, então Deus nos amou tanto, e aí você já sabe o que ele fez por nós, não é? Você já sabe, irmão, na sua mente já está falando, ele nos amou tanto, porque ele já tinha um plano perfeito para nós. Glórias a Deus. 1 Coríntios 15, 21 e 22. O que está dizendo, irmãos, ali o apóstolo Paulo diz, porque assim como a morte veio por um homem, ali então nós estávamos todos mortos, acabou, não existia mais saída. O pecado aconteceu, estávamos todos mortos, porque Adão, ele consumiu ali o pecado, ele fez ali aquilo que não deveria ser feito, então todos nós, irmãos, todos estávamos mortos. Aí também ele continua, também a ressurreição dos mortos, glória a Deus, veio por um homem, louvado seja o Senhor, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor, meus irmãos, por essa verdade que Ele vive, nos deu a vitória pela sua ressurreição na cruz do Calvário ali, irmãos. Percebam, meus irmãos, aonde o primeiro homem falha, Jesus triunfa. Glórias a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Mas Ele, queridos irmãos, não é isento das dificuldades, das tentações. O mesmo Jesus que nos salvou, passou nesse ministério momentos de tentação. Agora nós estamos aqui, lendo essa passagem. Perceba que o versículo 3 começa a ser tentado. Então o tentador chega para ele e diz para ele, olha, depois que ele estava 40 dias sem comer, o tentador vem e ali diz para ele, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. E o que Jesus disse para ele, irmãos? Está escrito, nem só de pão o homem viverá, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Glórias ao Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Porque, irmãos, muitas vezes, nós ficamos muito preocupados com o pão e que temos que ficar ali à mercê, refém da alimentação do pão. Nem sempre nós estaremos vivendo, irmãos, com o alimento. Nem sempre a gente tem que ficar constantemente nos alimentando, comendo. E Jesus está dizendo isso, nem só de pão. O pão é necessário sim, mas nem só de pão você vai viver. Louvado seja Deus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Onde está a boca de Deus, irmãos, aqui hoje? É a palavra de Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos. Então, aqui está a fonte. Nós não vamos só depender do pão e do alimento, sim, porque faz parte, nós não podemos viver sem se alimentar, mas também nem só de pão, mas aqui, irmãos, está a verdade. Toda a palavra que sai da boca do Senhor, irmãos. É isso, irmãos, não tenha isso com você. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmãos, o inimigo nunca vai te tentar em algo que seja difícil de você se fazer. Vai ser sempre algo fácil. Ele sempre vai te facilitar as coisas para você ser tentado e cair nessa tentação. Entenda isso, que não será nada difícil você fazer aquilo que ele vem para te tentar. Perceba, irmãos, não era fácil para o Senhor Jesus transformar aquelas pedras em pães? Era muito fácil, não era? Era muito fácil, pois ele era o Filho de Deus. Era muito fácil ele pegar, pois estava com fome, até mesmo por seu benefício próprio, ele poderia ali então transformar aquelas pedras em pães. Ele era o Senhor. E perceba, irmão, como o inimigo vem. Era muito fácil o Senhor Jesus fazer aquilo, mas mesmo ele tendo todas as condições de fazer, não fez. Não fez, porque ele sabia que ali era uma artimanha do mal para tentar, irmãos, fazê-lo com que ele caia, fazer com que ele, irmãos, não passasse por todas aquelas situações. E o inimigo estava ali testando ele, estava tentando fazer com que ele viesse cair, irmãos. Perceba, e nós devemos entender que tudo que ele colocar na tua mão, a tentação dele, vai vir como fácil. É fácil, né? O que tem? Não é nada demais, né? É tão fácil fazer isso, então ele vai vir dessa maneira. De uma maneira sutil, de uma maneira, irmãos, que você sem perceber, você ali vai estar à mercê desta tentação.
mas que você não possa ceder. Resista ao diabo, porque ele vai fugir de vós. A palavra ensina também, meu irmão. Cuidado, queridos irmãos, também com a dúvida. Entenda que quando você duvida, quando você coloca dúvida, aí você é desestabilizado. Isso é importante, irmão, porque a dúvida vai fazer você cair. Nas 3 investidas do diabo em Jesus, Jesus foi categórico, não foi? Foi enfático, incisivo. Da mesma maneira que ele falava, Jesus respondia, não era? Então perceba, Jesus não pensava 2 vezes, não tinha tempo, ele já respondia aí na hora com a palavra do Senhor. Quando ele vinha com a sua tentação, Jesus já respondia de bate-pronto, não era assim, meus irmãos? E perceba, irmãos, que você precisa entender que nós não podemos duvidar, nós não podemos titubear na resposta para o adversário. Nós não podemos, irmãos, estar pensando muito, porque senão nesse momento do pensamento nós podemos então cair, fazer as escolhas erradas na nossa vida. Entenda isso nessa manhã, meu irmão. Seja sábio, corte o mal pela raiz, não deixe o mal se prolongar, não deixe as coisas se prolongarem. Quando ele vier trazer para você as tentações, você já corta já o mal. Ele diz, fala assim, faça assim como o Senhor Jesus, responda de bate pronto. É assim que tem que ser todo servo, toda a serva do Senhor, meu querido. Faça isso quando você for tentado pelo adversário. Faça algo que você sente que é a convicção que o Espírito Santo está te dizendo para fazer. Nunca faça de acordo com a sua vontade, com a sua carne, mas sempre pelo Espírito Santo do nosso Senhor. Glórias a Deus. Perceba, irmão, seja sábio, não deixe que essa tentação estenda até o ponto de você criar dúvida no teu coração e não fazer aquilo que é certo, aquilo que o Senhor te manda fazer. Amém, meus irmãos? E nós continuemos que nós também não devemos, queridos, realizar certas coisas também. Perceba que Deus ele permite que a gente seja tentado, mas você não pode tentar ele, né? Deus ele permite a tentação na nossa vida, mas jamais, meus irmãos, nós podemos tentar a Deus. Isso está explícito aqui nesse texto. Perceba, fazer algo que ele não está de acordo com aquilo que você está fazendo. Mesmo assim, você faz. Mesmo o Senhor não estando de acordo com aquilo que você está fazendo, você o faz. Não se faz, meus irmãos. E ainda coloca ele no meio da situação que você criou. Perceba. Perceba assim, pensa você então assim, por exemplo, numa comunidade mais perigosa aqui de São Paulo. Perceba. Pensa aí você, uma comunidade mais perigosa que existe aqui na nossa região. E aí, você então, num belo dia, decide. Você acorda, decide subir naquela comunidade e enfrentar lá os pessoal que estão lá, né? E aí, num belo dia, você diz, não, eu vou lá, vou enfrentar todos eles. Vou colocar o dedo na cara deles e vou dizer que eles são todos do diabo. E detalhe, eles estão totalmente armados, né? E aí? E Deus não mandou você fazer isso, e você vai. Mesmo assim você vai. E aí, irmãos, o que acontece? Se Deus não te mandou fazer isso, você mesmo assim vai. Será que você está correndo algum risco ali? Você é a mesma coisa de estar tentando a Deus. É a mesma coisa você estar tentando a Deus, porque Ele não te mandou você fazer isso, e você vai ali afrontar aquelas pessoas que não têm, né, não pensam 2 vezes, né, antes de tirar a vida de alguém. Perceba, irmãos, que isso é muito sério. O diabo sempre vai querer que você afronte a ele, ao Senhor nosso Deus. Não faça aquilo que Deus não te mandou fazer, irmãos. Ele vai sempre querer que você afronte ao nosso Senhor. Foi assim, olha o versículo 6. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará as ordens ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. Olha só o que o inimigo falou com o nosso Senhor Jesus. E o Senhor disse para ele, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, irmãos, é um exemplo claro que nós não devemos tentar o Senhor. Só vamos fazer aquilo que o Senhor manda. Só vamos fazer aquilo que o Senhor está na frente. Porque se Ele não estiver, meu irmão, nós estaremos quebrando a cara. Nós estaremos tentando ao nosso Deus. E isso não pode ser feito por nós. Entenda isso nessa manhã. Nunca tente o nosso Senhor, nosso Deus. Nunca tente. Sempre faça aquilo que Ele te manda fazer. Esteja sempre debaixo da sua autoridade,
Nós somos os discípulos dele, somos filhos dele. Entenda isso nessa manhã. E a última, querido, tentação, o que vai envolver? Poder, vai envolver dinheiro, vai envolver, irmãos, fama, vai envolver tudo aquilo que hoje nós temos visto aí. Perceba, infelizmente hoje em dia, existe um número muito grande de pessoas que caem exatamente nessa tentação do poder, das riquezas, de ser famoso. Como nós temos visto, irmão, uma multidão se rendendo exatamente sobre esta tentação e caindo, trocando a adoração a Deus por um prato de lentilhas, por uma coisa que é passageira, por uma coisa que a gente sabe que vai fazer bem na terra, mas você já se comprometeu. Você já está comprometido com as trevas. É isso que o inimigo faz. Ele te compromete em certas situações, te oferece um monte de coisas, te oferece riquezas, te oferece um monte de coisa, fama, poder, e você vai e cai. Olha, foi fácil, fácil. E aí você vai e o adora. E aí, irmãos, é algo muito triste que tem acontecido. Perceba que infelizmente isso tem acontecido, muitos têm cedido nessa tentação. E exatamente Satanás tentou Jesus ali. No versículo 8, ele diz, né? Novamente transportou o diabo em um monte muito alto. Né? E o que o diabo fez? Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a sua glória. Olha só. E aí o que ele falou para ele? Olha, Jesus, o que ele falou? Jesus, se tudo isso te darei, se prostrados me adorares. Olha só a oferta que o inimigo faz para Jesus. Eu vou te dar tudo isso, toda essa glória, todos esses reinos. Eu vou dar para você, Jesus. Você só tem que fazer uma coisa: se prostrar e me adorar. E aí, irmãos? Essa pergunta tem sido muito feita para todo o nosso segmento. E nós temos visto que como muitos têm caído exatamente nessa questão. Eles têm aceitado esta oferta. Têm aceitado a oferta de ter as suas riquezas, de ter sua fama, de construir os seus impérios. Mas em troca disso, eles estão adorando o diabo. Então, irmãos, Satanás nunca vai dar nada de graça. Ele vai sempre querer oferecer uma coisa para poder tirar com você com as duas, na verdade, né? E perceba, irmãos, hoje a adoração, ela se tem várias maneiras. A gente acha que a adoração ao diabo se dá se a gente for virar satanista. Não. A adoração ao diabo se encontra de várias maneiras, irmãos. Hoje há tantos atrativos hoje para a gente no mundo tem. Quantos atrativos existem para nós, irmãos, no mundo? Como tem coisas que nos prende e nos coloca presos. E a gente, quando vai ver, já está preso. Já está envolvido com aquilo ali e nós não conseguimos mais sair. Tantas são as coisas hoje que o inimigo tem colocado justamente para fisgar os servos e servas do Senhor. Tantas coisas você tem visto por aí. Quando substituímos a adoração a Deus por outras coisas do mundo, quando isso passa da conta, quando isso já vira, irmãos, ali uma adoração a algo que você você dá muito tempo para aquilo, você acaba que adora aquilo ali, e você fica ali à mercê daquilo, e você só fica naquilo, e esquece de que tem que adorar a Deus, esquece de que você precisa adorar em primeiro lugar o Senhor, e ali o diabo te colocou nessa armadilha, e você não consegue sair dela, você fica preso. Quando você vai tentar, você volta para ela de novo. E ali você fica naquela prisão e o inimigo já conseguiu te prender. Você está adorando a ele. Não de fato, explicitamente a ele, mas ele criou um meio para que você adore a ele. Porque aquilo ali foi ele que criou, foi ele que inventou. Porque o mundo, irmãos, você já sabe que é tudo jaz do maligno. Então tenha cuidado naquilo que você tem feito diariamente. Tenha cuidado. O tempo que você tem dado a essas coisas, tenha cuidado, porque temos que dar cada vez mais, adorar ao nosso Senhor e deixar essas coisas de lado, irmãos, que atrapalha a nossa vida com o Senhor. E aí ele já fez, irmãos, aquilo ele já conseguiu fazer. Se ele tem êxito naquilo, já era. Você já caiu na tentação. Você já está preso a algo que ele mesmo colocou para que você caísse. Então, irmãos, vigiemos, sejamos atentos. Não podemos, queridos irmãos, trocar aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno, irmãos. Pelo amor do Senhor, venhamos, irmãos, nos concentrar.
Porque daqui a pouco você está ali envolvido e você acaba se envolvendo tanto com aquilo que você daqui a pouco passa o tempo, você está envolvido com aquela coisa terrena e aí você vai perder aquilo que é eterno. Daquilo que realmente importa para mim e para você, irmãos. A vida aqui ela é um vapor, ela passa depressa. E eu e você devemos entender, irmãos, que nós devemos buscar as coisas do alto. Do alto, porque é de lá que o Senhor, irmãos, tem olhado por nós. É lá que nós estaremos indo, irmãos. Veja bem, irmãos, tenhamos atenção nessa manhã. O Senhor quer falar conosco. Não troquemos aquilo que é passageiro por aquilo que é eterno, irmãos. Tenha isso com você. Não vale a pena, meus irmãos. Não vale a pena. E o Senhor deu a resposta certa para ele. Disse para ele: vai-te, Satanás, vai embora. Porque está escrito, o que, irmãos? Ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a ele servirás. Então você veja. O Senhor de bate pronto já disse para ele: não existe isso, Satanás, comigo. Vai-te embora. Vai embora. Porque somente a Deus deve receber a adoração, só a Ele servirás. Irmãos, quem nós temos servido? Quem nós temos adorado de fato? E a pergunta nessa manhã para nós: quem será que nós temos adorado? Aos domingos nós viemos aqui adorar, é maravilhoso, é lindo. Mas e durante a nossa semana? Durante o nosso dia a dia? Como tem sido o seu dia a dia, meu irmão? Como tem sido a sua busca pelo Senhor? Na semana, será que existe adoração ao Senhor? Será que existe, irmãos, adoração a Deus? Será que nós estamos o servindo? Assim como o nosso Senhor Jesus está dizendo aqui, somente a Deus nós devemos adorar e somente a Ele devemos servir. Qual tem sido a nossa conduta durante os dias da semana? Devemos, irmãos, refletir nisso. Porque nisso consiste, queridos irmãos, a nós ter êxito nas tentações que o diabo coloca na nossa vida. Perceba que foi a última tentação. E na última ele falou: é agora que eu vou pegar ele, e dessa vez ele não vai fugir, porque ele sabe a fragilidade do homem está em conquistar bens, ter riquezas, né? Ter poder, ter fama, ser reconhecido por alguém, não é? É sempre assim. Mas o Senhor está dizendo aqui que nós não devemos trocar, irmãos, aquilo que é eterno pelo passageiro. Entenda isso, meus irmãos. Continue servindo a Deus. Se não está acontecendo na tua vida, faça isso. Retire da tua vida aquilo que o inimigo já colocou como um atrativo, um obstáculo para te fisgar. Mapeie. O Espírito Santo nesse momento está dizendo para você quais são as coisas que ele tem colocado na tua vida que está te atrapalhando. O Espírito Santo está dizendo para cada um de vocês o que vocês devem tirar da vida de vocês, porque aquilo é um obstáculo, porque aquilo vai te fazer tirar a adoração e a atenção do Senhor. E o Senhor hoje coloca no teu coração, e que você pegue isso, e tenha coragem, e a partir de hoje diga: eu vou tirar isso da minha vida, porque o Espírito Santo está falando comigo aqui. E eu vou tirar, porque senão, isso vai acabar me levando a ficar totalmente comprometido com o inimigo, e vai me tirar a atenção daquilo que realmente importa. E nessa manhã, queridos irmãos, eu quero que sejamos verdadeiros. Eu sei que há uma luta muito grande. Perceba que além da luta que existe dentro de nós, onde a carne quer fazer uma coisa, o Espírito diz para fazer outra. Mas alheio a tudo isso existe um ser que vem nos tentar. Mas a boa notícia é que o Espírito Santo está com você. A boa notícia é que nós temos o Senhor conosco. Então, se Ele está conosco, irmãos, nós conseguimos vencer essa tentação. Se Ele está contigo, você consegue vencer isso, meu irmão. Você consegue desvencilhar disso. E adorar somente a Deus, viver realmente uma vida para Deus em tudo que você faça. Faça o melhor, assim tem que ser, mas não fique sucumbido a coisas que não vão te trazer nenhum benefício espiritual e que só vão fazer você se afastar cada vez mais do Senhor, irmãos. Tira isso, joga fora, afasta disso. É isso, irmãos, que nós temos que fazer nessa manhã, refletirmos cada vez mais. Não há como, irmãos, nós permanecermos, irmãos, continuarmos fazendo as mesmas coisas que o inimigo já te prendeu naquela situação e você não consegue sair, você já está preso, você cedeu. E agora você precisa se arrepender e dizer: Senhor, eu não quero mais isso. Eu quero sim, Pai,
resistir a todas essas investidas, me ajuda, Senhor, e o Senhor vai te ajudar. O Espírito Santo vai te ajudar. E nessa manhã eu quero com você pedir ao Senhor, mas de coração, ao Espírito Santo de Deus, que é Ele quem nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, meu irmão, se há algo que tem atrapalhado você servir ao Senhor, se você está tirando o primeiro lugar que é de Deus, colocando outras coisas, se você está fazendo um monte de outras coisas, que aquilo ali só alimenta a sua carne, que você se sente bem, mas que aquilo não vai te levar a lugar nenhum. Somente as coisas de Deus, irmão, são eficazes. Somente as coisas do Senhor é que edificam a nossa vida.